Capítulo 299 de Blue Lock. Jinpa Tiego jogou algumas verdades na cara do Nagi e do Mikajireu, e aparentemente essas verdades machucaram bastante a dupla, principalmente o Reu. O Nagi a gente não tem ainda uma reação completa dele, vamos esperar no capítulo 300 para ver o que o Nagi vai falar para Mikajireu, mas por hora vamos conversar sobre os eliminados, valores, reação de felicidade e de tristeza. O contraste do futebol foi muito evidenciado neste capítulo. Galerinha, se inscreve no canal, curte e compartilha aqui o conteúdo para me ajudar a continuar crescendo por aqui. Vamos rumo a 30 mil seguidores. E lembrando, rapaziada, no Discord eu sempre mando o link do capítulo, seja o spin-off em inglês e PTBR e o link do capítulo da Kakusei Project lá no Discord. O link da Kakusei é em PTBR, o link desse capítulo aqui, beleza? E o Discord também você joga RPG com a galera, tem outras obras lá também pra gente conversar, então é bem importante que você acesse o nosso Discord, tem mangá em promoção e tem grupo de WhatsApp de membros. Confere tudo aí na descrição e bora! Bora pro capítulo 299 que chama Lágrimas Azuis, e essas lágrimas são referentes a Mikajireu. O capítulo abre com a comemoração do Barça. Bachiro, Toya, Lala e todos os demais jogadores ali do Barça estão comemorando a primeira vitória na Liga Neo Egoist. Vitória essa que tirou o Barça do sufoco e colocou o Manshine ainda mais no fundo do poço. Em contraste a isso, nós temos as reações, tanto do Mikage quanto do Nagi Seishiro. Bem legal, cara. Quem não gosta da dupla Bachira e Toya está completamente morto por dentro, está apodrecido por dentro, já é um desalmado total. São dois jogadores sensacionais e a duplinha deles foi muito foda. Agora nós temos a reação dos camaradas que conseguiram a vaga. Nós tínhamos Haichi e Zantetsu na corda bamba, Nanase e Kiora fora dos 23, mas esses 4 jogadores se mantiveram dentro da lista. Nanase conseguiu entrar em último, Haichi, Zantetsu e Kiora, todos eles estão dentro do projeto Blue Lock. Todos eles estão dentro da convocação para a Copa do Mundo Sub-20. E é óbvio que a reação desses camaradas é uma reação de euforia. O Nanase, ele tá ainda sem acreditar. A reação dele é uma reação de euforia, mas uma euforia mais contida, porque ele acaba chorando, e esse choro certamente é de emoção. Agora, Haichi, Zantetsu e Kiora, eles respiram aliviados porque eles estão convocados. Por outro lado, nós temos Tokimitsu, Hayachi Haru, Nyo Kazuma, Darai Miruko e Nero Teppei, contrastando a reação desses camaradas. O Tokimitsu é o jogador que estava dentro e acabou indo fora. Ele e o Nagi Seishiro estavam dentro dos 23 e acabaram pulando fora. O Tokimitsu perdeu 1 milhão de valor, ele tinha 23, agora tá com 22, mas enfim, não vou ficar entrando nesses mínimos detalhes. Eu só vou entrar nesse detalhe em específico porque o Tokimitsu é mais um que acabou perdendo valor, tá? É mais um ali que a gente tem evidência que acabou perdendo valor, tá? Agora, a reação desses 4. Por que esses 4, Rodrigo? Você pode me perguntar, né? Vamos lá. Primeiro que é basicamente um de cada time, né? É um do Bastard, 2 do Barça, um do Manshine e um do PXG. Enfim, só não tem do Ubers ali, porque o do Ubers todo mundo que jogou acabou sendo convocado, e os que não jogaram meio que não foram nem sequer apresentados como sendo jogadores interessantes. Mas o Tokimitsu, primeiro, ele estava dentro e acabou caindo fora, né? Ele ficou fora da lista, e ele é um jogador que já vinha ali ganhando destaque, a galerinha tem ali o pessoal que gosta dele, enfim, mas é óbvio que é mais para mostrar esse contraste do futebol. Hayachi Haru, Nyo Kazuma, Darai Miruko e Nero Teppei, eles, podemos dizer assim, que eles faziam parte do setor do time mais forte da seleção sub-20, que era a defesa. O Hayachi Haru era um volante que trabalhava muito bem na questão defensiva, Nyo Kazuma, Darai Miruko, Nero Teppei e Oliver Aiko faziam aquele quarteto de geração diamante, e todos eles ficaram de fora. É óbvio, tá, rapaziada, que é uma questão de tipo assim, abrir espaço para outros jogadores ganharem esses desenvolvimentos.
o Hayate Haru não teria espaço com o cara azul no time. É o cara azul que vai jogar, não o Hayate Haru. E a gente já tem talvez outros jogadores ali que possam entrar nesse lugar do Hayate Haru, como o Nico, Haichi, Mikajireu, enfim. Tem esses jogadores ali que podem acabar atuando nessa posição. Nós temos zagueiros também melhores, né? O Ari Jubei, o Ikki Nico também, que pode acabar jogando naquela posição. Então a dupla de zaga acaba mudando. E os laterais, que ainda é uma incógnita de quem vão jogar nessa posição, mas enfim. O que eu quero dizer é o seguinte: eles estão frustrados, eu acho que é normal, porque até então eles que estavam vestindo a camisa da seleção sub-20, mas enfim, isso é o Blue Lock, isso é o futebol, e acabou meio que contrastando. Esses caras vão parar de jogar bola, Rodrigo? Não sei. Primeiro que o Tokimitsu eu não sei mesmo, mas os outros 4, Neiro Teppei, Darai Miruko, Nyo Kazuma e Hayate Haru, eles eram da seleção sub-20. Eles podem continuar jogando bola, assim como o próprio Tokimitsu. Ele pode acabar ganhando uma proposta, ele pode acabar até indo pra fora, ele pode até ir pro PXG, mas ele não vai representar as cores do Japão sub-20. A questão é que lá no início do projeto Blue Lock tinha uma ideia ali de que, tipo assim, você não poderia mais vestir a camisa da seleção do seu país, né? Tanto profissional quanto de base. Então eu acredito que esses jogadores não serão mais convocados, mas eles vão poder sim continuar a carreira de futebol. É óbvio que vai de cada um, beleza? E também a gente não sabe no futuro, principalmente profissional, onde os convocados são maiores, né? A lista de convocados é maior. Não sei se esses camaradas podem acabar voltando ou o Ego vai ficar dentro ali desses 23, 24, contar com o Sai, beleza? E agora nós temos a reação também do Igarashi. O Igarashi, ele tá boladão. E o Igarashi ficou em último junto do Nishioka, né? Os últimos jogadores que receberam proposta. Ele não tá em último, porque tem gente que nem sequer jogou. Mas o Igarashi, ele entende que, cara, acabou ali o sonho do Blue Lock pra ele. Mas, aparentemente, ele pode continuar jogando bola. Ele não vai precisar cuidar do templo, que era algo que ele tinha o medo. Enfim, isso conclui os convocados. E os jogadores que estão fora dos 23 primeiros não são mais necessários no Blue Lock. Então, foda-se. Não é lock off, é fuck off. A tradução oficial em inglês mandou um fuck off vindo do Ego, tá? Ele não falou lock off, não sei se é um erro, mas enfim, foda-se, estão eliminados e isso é o Blue Lock. Agora nós temos o início do esporro, dos questionamentos envolvendo o Nagi Seishiro. E é óbvio que iria envolver o Nagi Seishiro. Ai, Rodrigo, mas o Nagi não jogou nada. Por que tão meio que preocupado com ele? É porque o Nagi Seishiro, rapaziada, é o gênio, é o camarada que nunca jogou bola e do nada faz uns golaços, consegue impactar na partida diretamente. Então é óbvio, certamente, que ele vai ter o destaque, rapaziada. Parem de chorar. Não chorem. Vocês serão bloqueados aqui no canal e nas lives vocês também serão bloqueados. Enfim, vamos continuar aqui. O Izagi, ele questiona sobre o Nagi. O que aconteceu? Por que ele não conseguiu? E o Ego, ele explica essa situação. Pô, o Nagi, ele teve várias oportunidades de se provar. Ele teve oportunidades onde ele conseguiu mostrar que ele consegue brilhar. No entanto, ele é muito inconsistente e a proposta está equivalente à qualidade do jogador. O que é isso? O Nagi, ele não consegue replicar o que ele faz. Aquela fórmula dourada, a zona dourada que o Chris ensinou pro Shigiri, que o Izagi trabalhou lá no início com o Bachira, por exemplo, com o Barou, por exemplo, o Nagi, ele não tem isso. Ele tem ali uma capacidade, que é o domínio, o controle de bola. Mas ele não tem algo que ele consiga transformar isso em uma fórmula dourada. Esse que é o problema, porque tudo que ele faz não é repetido, não dá pra replicar. Os gols do Izagi, por exemplo, são todos a mesma coisa. Ele coloca apenas um detalhe a mais aqui, outro detalhe a mais ali, mas é a mesma coisa, que é a questão do chute direto. Mas o Nagi não tem isso, ele não consegue replicar essa situação. E isso é algo que o Ego já vem falando do Nagi. Agora, o Izagi é interrompido
com o Ureu gritando. E agora, rapaziada, é uma parada assim que me pega muito, porque tipo assim, eu não ligo de ser esculachado, tipo, se eu tô errado, tem que brigar mesmo, tem que falar que eu tô errado e foda-se. Mas assim, ser esculachado ao vivão assim, no meio da galera... Não faz isso, não faz isso. E o Mikajireu pediu, rapaziada. Pediu porque, assim, o Alecrim Dourado tava achando que o Ego ia refazer tudo porque o amiguinho dele caiu fora. Não é bem assim. O Ureu, ele fala que, ó, não faz sentido, porque o Nagi já mostrou ser um jogador talentoso e não faz sentido o Nagi desaparecer aqui, porque ele faz coisas milagrosas que só ele consegue fazer. E o Ego, ele fala, irmão, ó... Calou a boca, irmão. Calou a boca e se controla. Aqui não é jardim de infância, não. Não é escolinha, não. Se ligou? Então, abaixa sua bola aí, porque, cara... O que eu falei pra vocês no começo do Blue Lock? Qual que era a ideia do Blue Lock? Aqui era um laboratório, ou é um laboratório, pra criar o melhor do mundo. E... o que você tem a dizer pra mim? Que ele é um gênio? Isso é uma piada? O valor dele não foi claro o suficiente? Não mostrou a realidade que o Nagi Seishiro se encontra? O Nagi Seishiro não tem mais talento. O talento dele murchou, foi embora. E o talento não é meio que... o poder que faz acreditar nas suas habilidades, que faz você acreditar nas suas habilidades. O talento é o poder que vai fazer com que você consiga provar as suas habilidades. Por exemplo, eu posso falar que eu consigo chutar uma bola do meio campo e fazer gol o tempo todo. Beleza, eu consigo falar isso, mas eu consigo provar isso? Vamos dizer que é um exemplo meio tosco, mas é para vocês entenderem, talvez com mais facilidade. Você não... O talento não é algo que precisa ser provado. O que precisa ser provado é meio que as habilidades. E o talento te faz provar as habilidades. Provar que você é capaz de fazer aquilo. Que você é capaz de recriar aquilo. É óbvio, o talento vai acabar aumentando e diminuindo de acordo com seus amigos, com seus rivais, do estado emocional que você está, de onde você está, do local de você está. Às vezes você vai fazer alguma jogada que vai, de fato, ultrapassar o seu talento. Você vai fazer alguma coisa que você nunca mais vai conseguir fazer na sua vida, mas você vai conseguir manter o seu talento. Aquilo ali foi uma jogada de sorte, foi algo que excedeu, mas o básico, a base você tem sólida. O Nagi não. O Nagi, ele sempre acabava se excedendo, mas ele nunca tinha uma base sólida. Ele não criou essa base sólida. Em momento nenhum ele criou essa base sólida. Tudo que ele fez excedendo a habilidade dele. E é mais ou menos o que o Ego cita aqui. O gol que ele fez contra o Bastard, aquele voleio quíntuplo, é um exemplo de um momento onde a habilidade excedeu. Só que ali que mora o problema. É nesse momento que o Nagi, ele se colocou num patamar onde o mundo via ele como um gênio, mas ele não conseguiu corresponder a esse patamar. Todo mundo via ele como um gênio, mas ele não conseguiu replicar. Ele não conseguiu reproduzir o que ele reproduziu no primeiro jogo que ele fez contra o Bastard. Ou seja, não só a galera que aplicou o salário nele, mas os fãs também começaram a perder a idolatria pelo Nagi, porque o Nagi ele não conseguiu provar, ele não conseguiu usar o talento para provar que ele é capaz. Se ligou? Muito interessante. E a ideia é que o Ego ele começa a levantar que o defeito, o erro do Nagi e até mesmo do Ureu foi meio que ter se convencido que ele atingiu o sonho dele quando ele derrotou o Izagyoshi. E quando que ele derrotou o Izagyoshi, né? A gente tem que pontuar isso. Numa situação onde ele fez um gol que não ia mudar em nada o placar e o time dele não venceu. Se ele não fizesse aquele gol, o Bastard só venceria por 3-1 e não 3-2. Acabou, mais nada. E o Ego até fala, qual que é o pior sentimento ali pra você ver o seu talento murchar? O que mais faz o talento ir pra casa do caralho? É a perda de esperança? É o desespero? O medo? Não, é a satisfação. Por quê? Porque quando você tem
tudo aquilo, quando você alcança o seu ápice, você talvez tenha que buscar ir além. Só que às vezes você não consegue, porque você já chegou no topo do mundo. Quando você chega no topo do mundo, qual que é a tendência? É cair, porque você não tem mais pra onde ir. O Nagi talvez ele nem sequer chegou no topo do mundo, mas ele não conseguiu ir mais além. Por quê? Porque o nível de satisfação dele chegou num patamar onde ele tava ok. Onde pra ele, cara, tô de boa, mano. Tô tranquilão, e é isso. O ego ele fala isso, e o ego ele fala que o Nagi, mesmo ele tendo vencido ali o Izagi temporariamente, ele não tem o que é preciso para vencer o Izagi. Porque se colocar Izagi e Nagi contra 10 vezes, o Nagi vai ganhar uma, e o Izagi vai ganhar as outras, porque isso é o que o ego tá querendo dizer. O Izagi ele é muito mais preparado, e está muito mais preparado do que o Nagi. O que aconteceu foi uma exceção e não a regra, e o ego ele quer um camarada dentro da regra, né? Se é que vocês estão me entendendo aqui. Ele busca uma exceção, só que dentro da exceção ele quer um camarada que cumpre uma regra. Que regra é essa? É aquele cara que não para até se tornar de fato o melhor jogador do mundo. E o ego até fala que depois que ele conseguiu essa vitória, ele acabou se sentindo com o estômago cheio. E, obviamente, nas próximas partidas, quando você tá satisfeito, você acaba não entregando o máximo que você pode. Você não tem aquela vontade de entregar o máximo que você pode. Tanto que até o Battle fala que o Nagi não tava chato igual ele era antes. O que que tava acontecendo? Era isso, o Nagi estava satisfeito. Satisfeito em quê? Porque ele já concluiu o objetivo dele. A ideia agora é que o ego, ele começa a falar da aliança do Ryo com o Nagi naquele momento da partida contra o Bastard, quando o Nagi ele não estava conseguindo fazer nada e ele foi buscar o Ryo e eles se aliaram novamente. O ego ele explica essa situação, que era muito melhor o Nagi ter ficado sozinho e ter passado por esse caminho dolorido, mas ter mantido a chama dele, o hype dele em alta, do que, por exemplo, ele ter se aliado com o Ryo e meio que ter acabado com o talento dele, acabado com essa vontade de caçar. Porque quando ele atingiu esse patamar do Izagi, ele esqueceu como caça. E a aliança entre Mikado e Nagi acabou matando o talento do Nagi. Ele meio que murchou desde então. E ele nunca vai florescer. O único que acreditava que ele iria florescer era o Mikado. Só que o que o Luna ele falou no capítulo que eu fiz a review semana passada do spin-off? O Luna, ele disse que o ego da própria pessoa tem que ser encontrado por ela, porque está dentro da pessoa. E não adianta o outro acreditar em você se você já tá satisfeito, se você já tá meio que tipo, ah, tá bom isso daqui pra mim. O ego, ele não quer isso. Ele quer um jogador que, cara, vá além de derrotar o Izagi hoje. Não tem problema ele ter esse sonho de derrotar, ou ele ter essa meta de derrotar o Izagi hoje. Por exemplo, o Battle. Ele tem essa meta de sempre manter ali a rivalidade com o Izagi, ultrapassar o Izagi e tudo mais. Mas o Battle, ele entende que o objetivo dele não é ali, não para ali. Ali é só uma parada para meio que talvez aumentar o nível de habilidade, mas o objetivo dele é criar uma dinastia. E o Nagi, ele está satisfeito. O Ryo, ele implora pro ego parar, mas o ego manda ele de novo calar a boca, e que isso é Blue Lock, cara. Eu preciso de caras que não se dão por vencido até eles serem o melhor do mundo. Eu não quero ninguém que esteja satisfeito com menos que isso aqui. Então, irmão, está satisfeito? Vai para sua casa, Nagi Seishiro. E o Nagi agora, ele fala, depois de ele estar praticamente desolado, o capítulo inteiro, o Nagi ele fala pro Ryo, e nós não sabemos o que ele vai falar, porque nós temos o capítulo se encerrando. O meu medo aqui é que o Ryo fique preso a essa situação. Eu quero muito ver o que vai acontecer com o Ryo no próximo capítulo, porque o meu receio, eu até fiz um vídeo ontem sobre o Mikado, que é ele ficar preso nessa situação. Enfim, galerinha, comenta aí as suas opiniões sobre esse esculacho, segue e tamo junto. Fui!